Seren chama Sem para entrar com ela porque a hora chegou. Seren chega na mansão bem fanfarrona. Sem entra logo depois, então Sivan tira a arma da cintura e tira a trava, apontando direto na cabeça do safado. Todos se desesperam com medo de Sivan assassinar Sem. Aga pega na mão de Sivan e pede para ele abaixar, revelando que o teste deu que Nedin é o pai mesmo. Todos ficam intrigados com essa resposta, principalmente os que sabem da verdade. Aga toma a arma de Sivan e pede desculpas a todos por ter feito parecer que outra coisa seria revelada. Seren sai da mansão passando mal e Neriman vai atrás. Seren reclama para a avó que Seniz agiu outra vez para salvar o filhinho. Aga pede para todos esquecerem daquilo para conseguir um pouco de paz naquela família e tentar voltarem ao que era antes, então se retira. Sem vai atrás da mãe para saber como ela conseguiu alterar o resultado, mas Seniz garante que não fez nada. A médica pergunta o que Nedin já fez. Nedin diz que fez uma coisa ruim, então relembra quando Aga foi lhe avisar que mandaria tirar uma amostra de sangue dele para ajudá-lo a se libertar da maldade de Seren para sempre, e assim também poderiam fazer Semri se livrar de Sem. Nedin para a história, mas a médica ainda quer saber que coisa ruim foi essa no meio da história. Nedin relembra quando Sem foi vê-lo no quarto depois do pai para falar uma coisa importante sobre o relacionamento com Semri, pois sabia o quanto o primo gostava dela. Nedin deu as costas e foi pegar água para tomar, mas Sem pediu para fazer isso por ele. Nedin apontou que a água era para o primo, então Sem tomou sem desconfiar de nada e tentou continuar falando, mas Nedin sinalizou para ele se calar e sair, e assim conseguiu deixar o DNA do primo no copo dele. A médica não entende do que Nedin está rindo, mas ele ignora e continua relembrando quando Semri viu tirando o sangue dele e exigiu saber o motivo, mas foi expulsa. A enfermeira tentou tirar sangue de Nedin, mas ele fingiu que estava com medo da agulha e apontou para o copo. Então os profissionais acreditaram que ali só havia o DNA dele e levaram para fazer o teste. A médica tenta saber a quem o paciente está tentando castigar, então mostra as fotos de Aga, Sem, Nurten e Seniz, mas Nedin não reage. A médica pergunta se o castigo é para Semri, já que não tem foto dela ali. Nedin fica nervoso e inquieto, então sai sem responder. Nedin vai para o quartinho de fisioterapia e tenta começar sozinho. Outro médico chega e pergunta a colega se o rapaz avançou, porque parece que ele quer tentar algo sozinho, então eles ficam olhando para ver o que é. Nedin pega força e segura as barras para se sustentar de pé, enquanto pensa no castigo que está dando para Semri. Com muito esforço, Nedin caminha lentamente enquanto se apoia nas barras, com muita vontade de melhorar o mais rápido possível para mostrar a Semri que não é digno de pena dela, assim como ela veio lhe dizer. Sem procura no quarto a carta que deixou. Semri chega já sabendo o que ele procura. Neriman tira as malas do carro de Sem e se apressa com Seren para saírem sem passar vergonha se alguém vir. Seren reclama tarde demais que poderia estar com Sem agora, mas a bruxa ruiva armou para alterar tudo de novo. Neriman acha isso bom, pois pelo menos ela se livrou de passar necessidades, pois antes ficar sem amor do que ficar sem dinheiro, e agora elas precisam dar um jeito de ficar na mansão. Aga aparece e Neriman corre para pedir que ele perdoe Seren de uma vez por todas, agora que resolveu a desconfiança. Aga ignora e manda levar as duas de volta para casa, ressaltando que Seren foi embora da mansão por outro motivo e esse teste de DNA não muda em nada o que ela fez, e nunca vai mudar, pois ela nunca voltará para aquela casa. As vilãs saem com a cara no chão. Semri pede que Sem devolva a carta, mas ele jura que nem pegou nada. Dama passeia sozinha, parecendo perdida. Sivan a encontra vagando na orla e imagina que ela está com o mesmo sentimento que ele. Dama nem presta atenção, então Sivan acha que ela se assustou por ele quase ter atirado em Sem, e explica que não podia deixar barato se o irmão dela tivesse engravidado Seren, pois seria uma desonra muito grande para as irmãs. Dama pergunta se ele realmente teria enfiado uma bala em Sem se ele fosse o pai, e entende que a resposta é sim, com o silêncio de Siva. Dama até compreende, mas pede para ficar sozinha para pensar e se afasta de Siva. Dama pega a carta que roubou de Semri e finalmente consegue ler o que o irmão escreveu. Sem jura que não pegou nada,
Mas Semri se sente tratada como se fosse uma imbecil e exige saber por que Aga desconfiou que ele e Seren tinham feito um filho. Semri avisa que vai acabar com a vida de Sen se descobrir que em algum momento ele tocou em Seren. Sen ignora e vai até o quarto da mãe. Senise bota a ligação no viva voz para o filho ouvir o que ela está conversando. O médico conta que no momento não poderia retirar mais líquido amniótico para repetir um teste e ter uma comprovação definitiva. Senise comemora a salvação do problema tendo acontecido de alguma forma desconhecida. Sen só pede a carta que a mãe pegou no quarto dele, mas Senise não sabe de nada e só quer agir para se livrar dessa família de abutres de uma vez por todas. Senise pega as malas e avisa que vai dar uma lição em Aga. Seer agradece a atuação de Aga para tirar as dúvidas que ambos tinham, mas quer saber o que fez ele suspeitar que Sen teve algo com Seren, pois não deve ter sido nada simples. Semri se aproxima e interrompe a conversa, perguntando a mesma coisa para o sogro. Senise aparece na porta com as malas prontas, mas avisa que dessa vez quem vai embora da mansão é Aga, esperando que ele tenha percebido o tamanho de seu erro. Senise tira sua aliança e entrega para Aga, enquanto seguranças botam as malas no carro. Aga não protesta e simplesmente sobe no carro para ir embora. Mais tarde, Dama liga para o pai querendo visitá-lo, muito preocupada com o que a mãe fez com ele. Aga garante que está tudo bem e não vai fazer falta em casa por enquanto, então ela pode continuar fazendo o que quiser normalmente. Nedim fica escutando a conversa na varanda. Aga, o sobrinho que causou um problemão em casa e envergonhou toda a família com suas desconfianças, mas basta esperar a poeira baixar e tudo vai voltar ao normal em breve. Aga também quer se desculpar com o sobrinho, mas Nedim diz que não é necessário. Aga pergunta o motivo, mas Nedim não responde e só pergunta o que Semri fez quando descobriu a verdade. Aga finge que ela ficou muito feliz e aliviada pelo esposo não ser um safado. Nedim deseja felicidade para ela nesse casamento e entra para casa. A médica aparece chamando Aga para ver uma coisa e pede que ele deixe o sobrinho quieto. Aga observa pela janela Nedim fazendo a fisioterapia praticamente sozinho nas barras, enquanto a médica explica que a raiva dele está servindo como motor para a recuperação. Enquanto se exercita, Nedim relembra os bons momentos que Semri teve com ele e prometeu que ambos sempre estariam juntos, o que para ele agora é mentira desde que ela apareceu casada com Sen. A médica lamenta que a tristeza de Nedim seja o caminho para se recuperar, mas pelo menos está servindo. Aga fica maravilhado vendo aquela cena. Semri observa o quarto vazio de Nedim muito emocionada. Sen a observa escondido pela porta. Dama lê a carta de Sen, em que ele pede perdão pelo erro que cometeu ao se envolver com Seren e ser o verdadeiro pai do filho dela. Seren arruma suas coisas da mala humildemente de volta no armário de seu quarto na casa isolada. No dia seguinte, Semri sai de casa e exige que um segurança leve para onde Aga está. O homem finge que não sabe, mas Semri esclarece que tem conhecimento do segredinho do patrão dele e ele pode levá-la sem medo para o bosque. O segurança quer ligar primeiro para confirmar, mas Semri ameaça chamar Senise para levá-la e mostrar onde fica o esconderijo de Aga com aquela outra pessoa. O segurança prefere não arriscar e obedece. Dama observa a cunhada saindo e pensa no que fazer com a carta, então vai até o quarto dela e deixa lá novamente. Sen volta da piscina e vê a irmã saindo do quarto dele. Dama não diz nada e desce as escadas muito nervosa. Sen entra no quarto e percebe que a carta misteriosa está em cima da cama, o que significa que Dama já leu e devolveu. Sen quase vai atrás da irmã, mas primeiro precisa botar uma roupa decente. Sivan fala ao celular que tomou uma decisão, mas precisa ficar na mansão porque tem um problema para resolver ainda. Dama ignora uma ligação do irmão. Sivan recusa uma proposta e desliga ao ver a gatinha saindo de casa. Sivan pergunta por que ela está tão mal. Dama até gostaria de dizer, mas sofreria muito se contasse, então pega o carro para sair. Sivan entra no carro junto com ela para fazer companhia. Senise termina de ler um documento e concorda com ele, então pede que Rifat entregue a Aga na empresa. Sen chega na sala procurando pela irmã, e vê Nurten acompanhando o advogado até a porta. Senise explica que está falando sério na questão de ter mandado Aga embora e mandou o divórcio para ele assinar, mas tem certeza que o marido jamais fará isso,
então é só um teste para deixá-lo com medo e fazê-lo voltar para casa. Senis considera que só assim vai recuperar o poder que tinha naquela casa. Sivan se junta com Dama de novo para tomar chá na beira da água como de costume, e quer saber por que ela está tão chateada. Sivan quer dizer algo que nunca disse a ninguém, mas Dama implora para ele não fazer isso porque não consegue ouvir mais nada hoje. Sivan pede para ela superar o que quer que tenha acontecido para ouvi-lo, mas Dama não quer saber o que ele tem a dizer. Sivan recebe uma ligação e vai atender afastado dela. Kait diz que já conseguiu um trabalho para o amigo e basta ele ligar para o chefe para confirmar se vai viajar para ficar com ele. Dama lamenta não ter olhado quem estava ligando quando podia, com ciúme caso seja uma mulher. Sivan volta e Dama pergunta quem estava ligando, mas ele não vai dizer, já que antes ela não queria saber nada que ele tinha para dizer. Dama se frustra com a gracinha. Sivan só diz que em breve tudo vai acabar. Dama pede para ele levá-la para casa de uma amiga. Nurten chega na cozinha reclamando sobre o divórcio e leva um susto ao ver Seher lá. Seher fica curiosa para saber de quem é o divórcio, mas Nurten finge que não é fofoqueira. Seher começa a suspeitar que ela está falando de Semri Sen, mas Nurten fecha a porta para ninguém mais ouvir e revela que é Senis que está se divorciando de Aga. Semri chega na cabana do bosque e o segurança reclama que vieram à toa, pois Aga pelo visto não está. Semri não tem problema em esperar. Um enfermeiro sai da casa para dizer que Semri não pode entrar sem permissão de Aga, mas ela finge que nem queria mesmo. A médica aparece para cumprimentar a moça e a convida para entrar para ter uma conversa em relação a Nedim. Nedim faz fisioterapia numa bicicleta. A médica leva Semri para ver pela janela o coitado se tratando. Semri se emociona. Depois sobe com a médica para o escritório. A médica se interessa pela faceta de enfermeira de Semri, mas ela conta que já não pode mais exercer por ter antecedentes criminais. A médica vê que Nedim mudou a vida dela por completo, e Semri alega que também mudou a dele, já que o sequestrou por diversão e se casou com o primo dele. A médica não entende a piada, então pergunta qual a importância de Semri para Nedim. Semri considera que só está atrapalhando a vida de Nedim e não tem mais o que responder. A médica diz que a dor que Semri causou em Nedim acabou ajudando na recuperação. Aga fica sabendo que Semri foi para a cabana e teme que ela estrague tudo, então pede para o segurança não levá-la embora até ele chegar, já que não tem mais jeito. A secretária de Aga entra com um papel enviado pelo advogado da senhora Senis. Aga lê que é o início do processo de divórcio e se preocupa. Ifer liga para Senis contando que já entregou o documento para o marido dela. Seher lamenta que Senis tenha tomado essa atitude e não preze pela família, mas Nurten diz que ela não tem ideia de como a patroa é má desde a juventude e não está nem aí para isso. Seher prefere continuar sem saber porque já tem mais com o que se preocupar. Nurten comenta que pensou que Sivan seria o problemático quando ela chegou com a família, mas acabou que as meninas foram muito piores. Seher espera que pelo menos o filho continue sem causar problemas. Sem visita o pai na empresa. Aga comenta que estava pensando no que faria diferente se pudesse voltar ao passado. Sem brinca que ele deveria viajar o mundo inteiro e torrar o dinheiro em vez de trabalhar. Aga acha graça porque o filho disse exatamente o que o tio dele diria se estivesse vivo, e ele herdou o carisma dele para ser cômico até em situações trágicas. Aga pergunta para que o filho veio, mas Ifer interrompe para pedir uma assinatura do patrão. Sen fica curioso com o papel virado e dá uma olhada, descobrindo que é um contrato de divórcio. Aga volta e Sen conta que não veio fazer nada, apenas dar uma passada, então o poderoso diz que tem sim o que conversar, e pergunta como vai o casamento do filho. Seren e Neriman chegam na empresa de Aga para perguntar alguma coisa. Aga comenta que todo casamento é difícil e só tende a se tornar mais desafiador, mesmo que se passem décadas e ambos continuem juntos. Sen tenta falar sobre o pai e a mãe, mas Aga nem escuta e diz que apoia totalmente o casamento do filho, pois sabe que ele anda passando por certas peculiaridades com Semri. Seren e Neriman pegam um elevador até o andar do escritório de Aga. Sen sai e vê as bruacas no corredor. Seren inventa que vai ao banheiro primeiro e vai atrás do amante. Neriman fala com a secretária de Aga e pede para falar com ele,
avisando que é a avó da nora dele. Pouco depois, Neriman recebe permissão para entrar e começa a inventar para Aga que Seren está num estado inconsolável por ser desprezada por ele. Aga não entende que urgência é essa em vir só para falar essa asneira. Sen vai com Seren para o banheiro e pensa que ela estava todo esse tempo inventando que ele era o pai da criança. Seren garante que é e foi Senis quem alterou o resultado. Sen não acredita nisso e alerta para Chata não voltar a correr atrás dele, agora que não tem a menor obrigação com ela. Neriman se faz de coitada pela humilhação que Aga fez Seren passar e só veio pedir uma coisa humildemente. Seren chega para participar da conversa. Neriman inventa que a vizinhança está falando muito mal de Seren por parecer ser uma mãe solteira naquele prédio, e acha injusto o tratamento que Aga está dando para ela. Aga dá o tablet para a velha maluca ver uma coisa e pensar se ele não tem razão. Neriman vê que Seren está falando muito de Sen como se tivesse algo com ele. Aga deixa bem claro que Seren nunca vai estar livre de suspeitas, e ainda foi bondoso em não contar nada para Ser, mas ela está proibida de ver tanto Nedin quanto Sen. As vilãs vão embora escorraçadas. Nedin lê um livro em voz alta numa varanda para outro médico, com a voz bem mais rápida e fácil de entender. A médica entende que pode ser algo difícil de Semri continuar fazendo, mas seria muito importante para Nedin se recuperar. Semri fica confusa sobre o que fazer, mas a médica pede que ela pense com carinho que é para o bem do rapaz. Semri passa pela cabana e escuta Nedin lendo perfeitamente uma parte do livro que se assemelha muito à história deles. Nedin não percebe a amada bem ali do lado. Semri recita a mesma parte do livro que já conhecia. Nedin escuta e percebe a presença de Semri, mas ela sai correndo antes de que ele vá atrás. Semri pede ao segurança para levá-la embora. Nedin guia sua cadeira lentamente pela varanda e grita por Semri. Nedin se levanta da cadeira e ameaça descer as escadas sozinho para ir atrás dela, mas Semri consegue ir embora antes disso. O médico chega para segurar o rapaz, mas ele não escuta e quer descer mesmo assim. A médica avisa que Semri não veio ver Nedin, e se ele quiser descer, vai cair e se machucar de novo, podendo voltar a ficar em estado vegetativo como até pouco tempo. Nedin acata a médica, que diz que ele vai poder se acertar com Semri algum dia quando terminar de se recuperar e se valer por si mesmo para resolver seus assuntos. Mais tarde, Nedin volta a trabalhar sua sustentação nas barras e caminha sozinho com muita força de vontade, pensando em saldar suas dívidas. Senis observa sua mão sem aliança, enquanto Aga observa a que ela devolveu. Seren e Neriman ficam angustiadas. Sen observa o tempo pela janela, enquanto Semri finge dormir. Sen tenta falar com ela, mas como Semri não responde, só avisa que vai dar uma surpresa e se retira. Aga pergunta o que a médica falou com Semri, mas ela prefere não dizer e o importante é que Semri colabore com uma proposta que fez. Aga insiste em ficar sabendo o que é, pois se trata de Nedin, mas a médica explica que é justamente por isso que ele não deve saber, pois pode acabar atrapalhando se quiser se envolver no que Semri vai fazer. Sivan vai para o jardim falar ao telefone com o amigo e avisa que amanhã bem cedo vai viajar. Dama flagra o amigo falando de viajar e fica curiosa. Sivan finge que só vai pegar um ônibus para passear, mas obviamente Dama não acredita, então ele revela que está indo embora de Istambul para voltar para Antáquia. Dama não consegue acreditar nessa bobagem, mas Sivan acha que é a melhor coisa que pode fazer desde que chegou porque já perdeu tudo de importante que tinha. Dama percebe que essa era a coisa que Sivan queria falar mais cedo e ela não deixou, então pergunta por que tem prioridade de saber antes mesmo da mãe dele. Sivan desconversa, pois o importante é que ele vá embora e não adianta fazer mais nada. Dama não permite que ele vá e exige que ele não fale nada para a mãe dessa ideia maluca. Sivan pede uma razão para continuar em Istambul, pois ele mesmo não consegue ver nenhuma. Dama mostra sua razão para Sivan, obrigando o galã a dar um beijo nela de repente. Os dois ficam sem saber como reagir com isso. Sivan se retira e a deixa sozinha no jardim, mas na verdade Dama não está tão sozinha, pois Sen chegou a tempo de flagrar a cena. Sivan fica muito nervoso e confuso em casa após o beijo de Dama. Ser vê o filho inquieto e pensa que ele está com febre, mas ele alega que não é nada demais e se enfia no quarto.
Sivan sente até falta de ar e tenta se tranquilizar para organizar a cabeça com o que acabou de acontecer. Sen repreende a irmã por andar beijando Sivan, mas Dama não aceita levar um sermão dele porque o safado fez coisa muito pior que um beijo que qualquer um pode flagrar. Sen não liga porque é o irmão mais velho e tem direito de ver por ela. Dama não admite isso, mas por outro lado entende que o irmão está arrependido, de acordo com o que leu na carta. Sen diz que só escreveu aquilo porque achou mesmo que era o pai do filho de Seren, mas Dama não vê muita diferença, já que de qualquer forma ele se deitou com Seren e depois ficou com Semri, como se fosse um santo e nada tivesse acontecido. Sen justifica que na época não imaginava que poderia ficar com Semri e acabaria se apaixonando por ela. Dama pergunta se o irmão realmente ama Semri, e ele confirma, por isso vai fazer o que é certo e tentar salvar a única coisa que lhe resta. No dia seguinte, Semri acorda com um alarme que ela não programou no celular. Semri vê um bilhete em cima do móvel que Sen deixou, marcando um encontro com ela em um local 1 hora depois do horário daquele alarme. Ser liga para Nerima e pergunta se Seren vai querer alguma coisa, já que ela perdeu o celular e não consegue falar com a filha. Nerima retruca que Seren só precisa do marido e voltar para a mansão. Ser manda a tonta parar com essas palhaçadas e avisa que já está indo para lá de ônibus. Nerima ressalta como ela é tonta por não pegar um carro da mansão. Dama dá um susto em Ser ao chamá-la e pergunta como vai. Ser fica confusa com a preocupação. Dama pergunta se por acaso alguém da família dela foi embora ou pretende ir. Ser não faz ideia do que a moça está falando, então Dama obtém a resposta que quer e finge que está variando. Ser sente pena da moça perdida nos conflitos da casa. Semri sai da mansão e dispensa o carro para ir de ônibus. Ser entra na fila e sobe no ônibus na avenida. Semri corre e consegue alcançar o mesmo ônibus da mãe, mas nenhuma percebe que a outra subiu. Semri liga para Sen, então Ser consegue escutar a voz da filha no meio do povo e percebe que ela está lá dentro. Semri briga com Sen por andar com mistérios e fazê-la perder tempo, tendo que sair escondida da mansão. Ser fica de olho nisso. Dama fica vigiando a casinha dos agregados para ver se Sivan aparece, e quase bate na porta, mas acaba desistindo. Sivan está lá dentro inquieto e pensa em ligar para a Dama, mas não consegue também. Sivan abre a porta para sair e dá de cara com a moça esperando lá fora. Dama pergunta por que ele não foi embora, e Sivan inventa que já arrumaram outra pessoa para o emprego e perdeu a vaga. Sivan pergunta o que Dama queria na casa dele, mas Dama fica sem saber o que responder e inventa um monte de coisas para fingir que não ia chamar ninguém. Os dois caminham pelo jardim fingindo que não querem nada um com o outro. Semri desce primeiro em algum ponto da cidade. Ser muda seu percurso para seguir a filha e corre para não perdê-la de vista. Semri entra no prédio do Fórum de Istambul. Ser fica preocupada ao ver o local. Sen espera por Semri com o advogado, até que um homem o chama para entrar para o tribunal. Semri chega correndo e alcança o homem chamando por ela. Ser também alcança o homem e pergunta por que ela estava chamando Semri, então ele conta que é para uma audiência de divórcio. Ser fica espiando pela porta enquanto Semri e Sen aguardam o início do julgamento. Semri só consegue pensar em Sen dizendo que ela estava apaixonada por Nedin. O juiz pergunta se Sen confirma que quer se divorciar. Sen alega que sim. O juiz pergunta se Semri aceita o divórcio. Semri faz suspense e acaba dizendo que não quer se divorciar. Ser fica intrigada com aquilo, mas não mais do que Sen. Semri relembra quando a médica lhe disse que estava tentando um método novo com Nedin, e o que o motivava a melhorar era o ódio profundo que ele sente pelo fato de Semri e Sen estarem juntos, então ela devia continuar casada para ajudar Nedin na recuperação. Sen sai da sala com Semri e tenta fazê-la dizer por que voltou atrás no divórcio. Semri alega que só mudou de opinião. Sen avisa que eles vão ter um casamento de verdade, já que ela quis continuar. Neriman liga para Nora questionando a demora. Ser diz que já está indo e se atrasou por um assunto. Neriman pensa que é uma desculpa esfarrapada. Os médicos observam Nedin caminhando sozinho pelo bosque, utilizando só as muletas para se sustentar, e admiram a força de vontade dele. Nedin se esforça como se quisesse sair correndo o mais rápido possível. Ser caminha pela rua pensando no que fazer,
então pega um táxi e avisa ao motorista que precisa ir a um lugar chamado Karachay Holding. Senis reclama ao telefone com o advogado por Aga ainda não ter entrado em contato para resolver o divórcio. Sen chega em casa e debocha levemente da mãe por isso, sugerindo que ela pode se dar mal com esse plano de fingir que quer se separar. Senis manda o filho cuidar do próprio casamento. Aga vê Seher esperando por ele na recepção e espera que não seja nada de ruim, mas Seher não sabe desde quando eles têm coisas boas para conversar. Seher entra no escritório e grita o que viu acontecendo no tribunal, acusando Sen de querer se separar de Semri. Seher sofre muito porque Semri passou uma grande vergonha tendo que dizer que não quer se divorciar do marido, que se cansou de ir atrás dela até conseguir se casar, e agora quer abandoná-la sem mais nem menos. Aga acha que a culpa é sua por ter feito sem passar vergonha também, com a acusação de ser o pai do filho de Seren. Seher exige que Aga chame o filho para uma conversa séria, mas ele tem uma ideia melhor do que essa. Mais tarde, Semri fica pasma quando ouve Sen dizendo que eles terão uma cerimônia de casamento com tudo o que tem direito. Dama fala com o pai ao telefone, que pede para ela avisar a mãe do jantar que vai organizar para o casal. Dama tenta passar o celular para a mãe, mas Aga não quer e só manda avisar que tanto Senis quanto Seher podem convidar quem quiserem para a cerimônia, desde que sejam só amigos. Nedim escuta aquilo tudo com muito ódio no coração. Semri não entende a razão desse casamento ridículo que Aga quer organizar. Sen não entende a reclamação, pois toda noiva merece um dia de princesa e no fim das contas foi Semri quem desistiu do divórcio na última hora, então só por isso terá que aturar um novo casamento de fachada. Sen ainda quer saber o que aconteceu para Semri desistir do divórcio. Semri desconversa que também ainda quer saber o que tinha na carta que não deu tempo de ler. No dia seguinte, Nedim começa o dia fazendo todos os exercícios na sala de reabilitação com auxílio do médico, além de caminhar pelo bosque. Os dias vão se passando e Nedim vai melhorando cada vez mais, chegando o dia que ele deixa de usar as muletas e consegue caminhar na floresta utilizando a pena. Essa é uma simples bengala, ficando feliz pelo próprio progresso. Uma semana se passa na história. Neriman se irrita por Seher não atender o celular. Seren se estressa porque a mãe deve estar ocupada com o casamento da bastarda, mas promete que vai dar um jeito de estragar esse dia. Neriman manda ela deixar de ser burra, pois Aga encheu a propriedade de segurança só para impedir que elas saíssem hoje, e elas estão completamente isoladas. Enquanto isso, Seher insiste que Aga deve permitir que Seren compareça, mas ele não quer nem saber disso. Seher acha que isso é um ato que vai piorar a situação de sua família e implora para Aga ajudá-la a semear a paz com Seren e Nerima. Aga muda de ideia e vai mandar buscar as bruacas. Aga liga para a médica para saber de Nedim e avisa que hoje não vai poder visitá-lo. A mulher só diz que ele está bem, mas não vai dar mais detalhes pelo método que está usando. Aga fica pasmo com o abuso dessa mulher. Nedim fica muito inquieto com uma coisa que pediu ao enfermeiro. A médica grava um áudio relatando para si mesma como vai o processo de Nedim na terceira semana de tratamento. O enfermeiro entra dizendo que Nedim quer a permissão da médica para fazer uma coisa. A médica vai até Nedim, mas só para dizer que ele não pode porque ainda não está pronto para isso. Aga liga para a médica e avisa que hoje é o casamento de seu filho com Semri, então pede que ela cuide para que Nedim não fique sabendo por ninguém, senão ele ficaria muito triste. Seni se arruma toda no quarto. Nurten aparece para avisar que Aga já chegou e está no escritório. Alguns cerimonialistas começam a preparar o evento. Dama troca olhares com Siva, que ajuda a descarregar as caixas com as coisas do casamento para a irmã. Sen flagra a irmã olhando para o rapaz, mas ela finge que estava cuidando da organização. Sen sabe que a organização tem cabelo loiro e olhos azuis, e não gosta porque ela anda cuidando disso a semana toda. Dama joga na cara do irmão o que ele fez com Semri, mas Sen prefere não falar disso agora e jura que depois do casamento eles vão conversar. Seren luta para entrar num vestido com a ajuda da avó, mesmo a barriga não deixando. Neriman avisa que a neta ainda vai levar uma surra por tentar se exibir mais do que a noiva, e exige que ela haja com muito carinho e amabilidade na frente de Aga para ele se esquecer das maldades dela pelo menos por hoje. O segurança chega para buscar. Seren se apressa porque ainda precisa ir no salão fazer o cabelo e a maquiagem, mas o homem revela que Seren não foi convidada para o casamento, apenas a senhora Nerima.
Seren manda Aga para o inferno por isso. Núrten aparece dizendo que vai acompanhar Seren enquanto Neriman fica fora. Seren se frustra com mais um grande fracasso em seus planos. Aga fica pensativo no escritório e caminha de um lado ao outro, até escutar passos. Senise entra e recebe o marido com sarcasmo por ter voltado após 10 dias. Aga pergunta se realmente está em casa ou só está de passeio. Senise quer conversar com o marido sobre o detalhe de andar sem a aliança, pois eles serão comentados se perceberem que estão separados. Aga pede para ela só parar de fingir que estão juntos e pronto. Senise quer falar sobre o contrato de divórcio então. Aga tira o documento da gaveta e coloca diante de Senise na mesa. Então a vilã descobre que seu plano deu totalmente errado, pois Aga realmente assinou e agora os dois estão divorciados. Senise tenta disfarçar a cara de fracasso. A médica comenta com os colegas que fisicamente Nedin até pode fazer o que quer, e mesmo não concordando com a parte psicológica, vai permitir que ele faça, já que proibir tudo para ele vai contra seu método. Os três partem para preparar Nedin. Mais tarde, Semri faz o cabelo e a maquiagem no quarto com os esteticistas. Seer se alegra vendo a filha ficando tão bela e a ajuda a se arrumar, colocando um colar de pérolas no pescoço dela. Semri fica com os olhos marejados, mas não sabemos se é de alegria ou tristeza. Sem também se arruma para o casamento em outro lugar muito escuro, e se prepara para sair quando finaliza. Aga, Senise e Seer recebem e cumprimentam os convidados na sala. Dama não para de olhar para Siva, mas tenta disfarçar. Semri espera a hora de sair depois de se arrumar. Sen entra no quarto de repente e flagra a esposa muito bela. Um furgão preto chega na frente da mansão Karasai. Pés masculinos descem lentamente do veículo. Sen se aproxima de Semri. O homem misterioso caminha lentamente, com os pés meio tortos. Sen oferece sua mão para Semri descer com ele. Semri segura. O homem segue caminhando e se apoia no corrimão da escada para subir. Sen e Semri se retiram do quarto, enquanto o homem sobe as escadas da entrada lentamente. Os seguranças observam admirados. Os anfitriões nem imaginam quem está entrando e se aproxima cada vez mais da porta, tentando se sustentar sozinho. Semri e Sen descem de mãos dadas as escadas para a sala de estar. Obviamente, o convidado misterioso é Nedin, que se prepara para surpreender a todos com sua recuperação e cria coragem para entrar. Dama filma o irmão e a cunhada entrando, e todos voltam seus olhares para eles. Nedin caminha e chega na sala, deixando Semri e Sen chocados com sua presença. Todos voltam seus olhares para a entrada, percebendo que Nedin está de pé. Nedin olha fixamente na cara do casal que considera como traidor. Todos ficam sem palavras vendo o sobrinho deficiente totalmente recuperado. Aga se aproxima do sobrinho, que beija a mão do tio e o rosto dele. Nedin pede desculpa por ter vindo sem avisar, mas Aga nem consegue pensar nisso de tanta emoção. Nedin se dirige até Senise, que quase sente um treco de tanto medo, mas a única coisa que ele faz é beijar a mão dela e fingir naturalidade, mesmo sabendo da maldade da tia. Aga fica curioso com a reação de Senise. Seer abençoa Nedin e fica muito feliz com o retorno dele recuperado. Semri fica chocada com a surpresa. Sen percebe que ela está até tremendo. Nedin cumprimenta Nerima, mas perde a graça assim que ela menciona que Seren devia estar ali para ver aquilo. Dama não para de filmar a cara do primo, mas ele abaixa o celular da viciada e dá um abraço nela. Nedin finalmente chega para cumprimentar Semri e Sen, disfarçando seu ódio e dizendo que veio para prestigiar a nova união do casal. Nedin retira suas abotoaduras dos pulsos, então pega a mão de Sen e entrega para ele como um presente, e também o ajuda a colocar nas mangas da camisa. Todos ficam sem palavras com a atitude. Nedin deseja felicidade para o casal e se afasta, se retirando da festa sem falar mais nada. Assim que pisa fora da mansão, Nedin praticamente perde as forças que tinha reunido para aparecer diante de todos, e começa a caminhar lentamente como se não aguentasse mais fazer o que fez, já que sua força para enfrentar a família veio de seu psicológico. Nedin vai embora sofrendo. Aga manda Senise comandar tudo porque ele vai atrás de Nedin.
Semri acorda do choque e fica feliz com o que viu. Aga alcança Nedim antes dele entrar no carro e pede que ele não vá embora. Seniz não consegue disfarçar sua cara de enterro e se retira da festa visivelmente abalada. Dama chama a mãe para voltar, mas ela não escuta. Sen e Semri são encoxados para tirarem fotos. Seniz sobe para o andar de cima com a maior depressão do mundo e se tranca em seu quarto. Aga pede para ver a cara bonita do sobrinho com o cabelo e a barba bem feitinhos. Nedim se vira e Aga admira o rapaz totalmente de pé com lágrimas nos olhos. Aga abraça o querido outra vez bem apertado e muito emocionado. Semri não aguenta mais tirar fotos com o bando de estranhos. Neriman não deixa de espiar pela janela, mas Ser manda ela parar de ser curiosa porque eles têm que ser discretos. Neriman não sabe que descrição é essa, se um deficiente apareceu de pé do absoluto nada. Dama reclama com o irmão que Seniz largou todo mundo e ela tem que ficar igual uma tonta. Sen sai da sala e Semri vai atrás. Ser tenta ir junto, mas Dama puxa a mulher para tirar fotos também como a querida sogra dos Caraça e para não ficar sozinha. Semri se tranca no banheiro e comemora com um misto de alegria e muitas lágrimas a recuperação completa de Nedim, já que isso foi às custas de sofrimento. Sen vai ver o que a mãe está fazendo no quarto e a encontra jogada na cama parecendo uma defunta. Sen garante que está com a mesma sensação de derrota da mãe, mas não adianta de nada ela ficar ali escondida e precisa voltar para dar as caras como a mulher que é e apoiá-lo moralmente. Sen percebe um frasco de remédios jogado no chão. Seniz diz que lamenta muito ter que abandonar o filho. Sen percebe que a mãe está tentando tirar a própria vida com remédios e tenta socorrê-la. Aga diz o quanto está feliz por ter esse sonho de ver o sobrinho recuperado finalmente sendo realizado, após todos os seus esforços, mas principalmente com os dele nessas últimas semanas. Aga se desculpa por chorar tanto, mas é que não sabia que ele já estava assim. Nedim sabe que o tio teria dito para ele não vir se soubesse que ele já conseguia caminhar. Sen obriga a mãe a vomitar na pia tudo o que engoliu antes que fizesse efeito, e tenta acalmá-la para não tomar as coisas tão tragicamente, mas Seniz não consegue se tranquilizar. Semri confia que Nedim vai fazer o que é preciso agora que se recuperou, e finalmente acabar com essa história. Semri sai do banheiro finalmente. Nedim diz que entende que Aga não quisesse que ele visse o que ia acontecer hoje na mansão, mas precisava vir mesmo assim. Semri desce do banheiro e se prepara para sair da mansão. Aga alega que jamais impediria o sobrinho de voltar, mas Nedim ressalta que ele está falando de outra coisa. Semri aparece na escada, e Nedim para de ouvir tudo que o tio está falando com ele ao olhar para Amada. Aga quer que o sobrinho pegue suas coisas e volte para casa. Nedim confirma que está pronto, mas acha que aquela não é mais sua casa. Aga percebe que Semri está lá em cima observando. Nedim manda o tio voltar para fazer companhia ao filho nesse dia tão feliz, então entra no carro para ir embora. Semri só observa sem fazer nada. Nedim fica muito atormentado depois da grande cena de hoje, enquanto o carro parte com ele. Sen coloca a mãe na cama de novo. Seniz percebe que o filho está com as abotoaduras do irmão de Aga, então Sen conta que foi Nedim que lhe entregou de presente de casamento. Sen avisa que vai deixar a mãe quieta porque precisa voltar para se casar. Seniz sente muita vontade de morrer com essa desgraça tão grande em sua vida com a recuperação de Nedim. Semri comenta com Aga que Nedim parecia totalmente outra pessoa e não aquele inocente que conhecia, mas Aga não a deixa falar mais nada e ordena que ela entre para se casar logo. Sen volta para a sala e conta para o pai que Seniz está com enxaqueca e não vai voltar. Aga deduz que é porque escondeu a verdade dela sobre o que fez com Nedim e ela se chocou muito. A médica aguarda o retorno de Nedim para a cabana. Nedim finalmente chega caminhando lentamente, satisfeito com o plano concluído. A festa continua rolando com todos fingindo naturalidade com o que aconteceu, até acabar e todos irem embora. Mais tarde, Aga deixa claro para os filhos que não sabia que Nedim estava tão bem e ainda viria para a festa. Dama reclama pela mentira do pai, mas Aga não entende do que ela está falando, se era a única que sabia que Nedim podia se recuperar, então só mandou o sobrinho para um lugar isolado para o bem dele, e felizmente funcionou. Seren não para de chorar, abandonada em casa e sem saber de nada. Neriman chega em casa maluca para falar com a neta e exige que ela se levante e se recomponha. Seren pergunta o que aconteceu, e Nurten entra para saber o que aconteceu de tão urgente. Neriman alega que foi um milagre muito grande e revela que Nedim já voltou. Seren trata a informação com sarcasmo, como se gostasse de saber que o deficiente voltou para encher o saco. Neriman lamenta não ter tido a oportunidade de tirar uma foto para Seren perceber do que ela está falando.
Seren acha que a avó bebeu todas, mas Neriman revela que Nedim retornou totalmente recuperado e caminhando sem nenhuma deficiência, deixando Nurten emocionada e Seren desacreditada. Aga sai da mansão após o fim de tudo e vai de carro para algum lugar. Semri pede para Sen dar licença do quarto enquanto ela se troca de roupa. Sen sabe que Semri guardava o segredo da recuperação de Nedim, mas mesmo assim ainda foi uma grande surpresa para ela quando ele surgiu falando e caminhando na festa como se nunca tivesse tido alguma deficiência. Entretanto, pensa que Semri só não quis se divorciar porque pensou que Nedim voltaria e assim eles ficariam juntos. Semri não fala nada. Então Sen interpreta que ela está confirmando, e pergunta quando ela pretende ajudar Nedim a acabar com ele e com Seniz. Semri segue sem responder, então Sen sai dizendo que será uma surpresa para todos. Nedim conversa com a médica como foi sua chegada na mansão, como um inseto noturno procurando a luz na fogueira. Nedim relembra o choque que causou em Semri, e comenta que não se sente ele mesmo como agiu hoje, mas o importante é o que os outros sentiram quando todos o viram. Nedim comenta que Sen não gostava de brincar com ele quando criança, mas gostava da companhia do primo mesmo assim, e diz que hoje Sen pareceu agir da mesma forma. Nedim diz que sentiu medo nos olhos de Seniz, assim como sentia o ódio dela nos olhos quando era criança. Nedim só não consegue descobrir como Semri se sentiu de verdade, já que disse que não se importava com ele e hoje pareceu outra coisa. A médica pergunta o que o rapaz tem planejado fazer amanhã. Nedim diz que está pronto para voltar para a mansão definitivamente. A médica entende e se despede. Nedim observa o fogo queimando, assim como vai queimar aqueles que lhe devem. No dia seguinte, Aga espera ansioso na porta de casa com seguranças até Nedim chegar. Seniz observa pela janela, mais pálida que um palmito, e Sen se une a ela, perguntando se ela está pronta para a bomba que vai matá-los. Seniz obviamente não está. Enquanto isso, Nedim se dirige para a mansão. Seniz lamenta que o dia que ela sempre evitou que acontecesse tenha chegado para ela e o filho. Nedim menciona para a médica que vai contra-atacar aqueles que lhe fizeram mal. Nurten ajuda Seher a arrumar o quarto de Nedim e conta que nem dormiu essa noite, tanto de raiva por ter perdido a reaparição de Nedim, como de ansiedade para revê-lo de novo hoje. Nurten pede para Seher contar tudo de novo, como foi que o mocinho chegou na mansão ontem. Semri se aproxima do quarto e escuta a mãe relatando como Nedim parecia outra pessoa e quase que ninguém o reconheceria, tanto por estar de pé como pelo cabelo e barba diferenciados. Seher imagina que Semri também está prestes a chorar pela recuperação de Nedim, mas Semri alega que não é assim. Seher não entende do que ela está falando, já que fez de tudo pelo rapaz e quase acabou com a própria vida. Agora finalmente todos poderão viver em paz. Seher sente que a filha tem algo a dizer, mas Semri foge do assunto e pega o celular para a mãe atender. Seher não quer atender Neriman, pois ela já ligou 1000 vezes desde ontem para tentar saber o que vai acontecer com o retorno de Nedim para a mansão. Neriman se estressa pela nora não atender. Seren ainda não consegue acreditar que Nedim estava caminhando com os próprios pés e sem nenhuma ajuda. Seren menciona que está acabada, mas não deixa a avó escutar. Neriman chama a neta para sair e dar as boas-vindas a Nedim na mansão, mesmo que ninguém tenha chamado. Seher duvida que Nedim continue casado com Seren agora que pode decidir por si mesmo, o que é uma pena, mas é justo. Seher desce para esperar o rapaz, enquanto Semri quer ficar no quarto terminando de organizar as coisinhas dele. Semri observa o caderno de partituras por um momento, mas larga tudo para lá e corre para baixo assim que escuta alguém gritando que Nedim chegou. Aga recebe o sobrinho com um grande sorriso no rosto e um caloroso abraço. Seniz vê Semri descendo e chorando de felicidade por Nedim, mas o único ataque que consegue fazer é que ninguém ligou para o casamento dela com a reaparição do ex-deficiente. Semri zomba da tortura que a vilã vai sentir a partir de hoje. Dama filma a chegada do primo como se fosse uma final de campeonato. Seniz desce e cumprimenta o sobrinho, se desculpando por não ter falado nada com ele ontem. Nedim garante que eles têm muito o que falar. Sen também cumprimenta o primo, e Nedim acha chato que todo mundo só saiba dizer bem-vindo, então espera que Semri tenha um cumprimento diferente para ele. Semri diz que é feliz em vê-lo de novo. Aga interrompe e chama todo mundo para entrar,
mas Nedim diz que falta uma coisa. Todos observam a cadeira de rodas dele chegando, sem entender qual a utilidade. Aga ordena que doem a cadeira para alguém necessitado, mas Nedim não quer fazer isso, pois deseja manter a cadeira consigo como um símbolo de sua vida. Nedim quer subir para o quarto, mas dispensa o braço do tio porque consegue ir sozinho. Nurten fica se achando ganhando uma piscadinha do rapaz tão querido. O segurança avisa a Aga que a médica também veio. Aga menciona que é uma convidada muito importante e faz todos entrarem. Nedim se aproxima de seu quarto de sempre com as pernas trêmulas e faz cerimônia antes de entrar. Nedim entra e observa o quarto praticamente do mesmo jeito que deixou quando foi embora, então relembra sua infância. Um dia, Aga o carregava no colo depois do acidente e o colocou na sua cadeira de rodas bem simples naquele mesmo quarto, prometendo que o sobrinho ficaria sem se mexer por pouco tempo, pois moveria céus e terra para curar o corpo do pequeno. Aga chorava muito por isso, pois mesmo querendo agilizar, não fazia ideia de que levariam anos para isso acontecer. Nedim volta para o presente e percebe seu caderno de músicas em cima da poltrona. Nedim folheia algumas páginas, então relembra quando Semri cantava para ele algumas músicas daquele caderno. Nedim começa a arrancar, rasgar e amassar algumas folhas, justamente as das músicas que Semri cantou para ele, e joga fora, assim como deseja jogar as lembranças de Semri. Aga apresenta a doutora psiquiatra Oya como a responsável pelo tratamento de Nedim. Seni se surpreende, pois não fazia ideia que a mente de Nedim fazia parte do tratamento. Oya conta que já conhece todo mundo da casa e não é necessário se apresentar. Dama pergunta o que Nedim falou dela, pois sempre adorou o primo, mas tinha que se manter à margem dele. Senis também quer saber o que o rapaz disse de todo mundo. Oya alega que isso não interessa, apenas a forma que Nedim vai viver com todos daquela casa daqui para frente. Dama não consegue parar de falar e opina que todos já convivem bem com Nedim, mas Oya explica que aquele Nedim de antes não existe mais e todos terão que aprender a conviver com a nova personalidade dele. Nedim observa seu piano e se prepara para tocar, enquanto Oya comenta na sala que Nedim basicamente renasceu e precisa aprender a ser ele mesmo também, já que deixou de viver na infância e tem que virar um adulto independente do dia para a noite. Nedim se alegra consigo mesmo conseguindo enfiar os dedos nas teclas, como uma criança ouvindo sons pela primeira vez. Neriman se angustia no carro, pois sabe que Nedim ia voltar para casa antes do meio-dia, e elas já perderam um pequeno evento. Seren manda o taxista parar o carro no meio do caminho e faz a velhota descer junto com ela. Seren explica que é melhor não ir para a mansão porque Aga vai humilhá-la outra vez e botá-la para correr como uma cachorra. Neriman acha que a neta está com medo de Nedim e não de Aga, então exige que ela baixe a cabeça para pedir perdão e assunto resolvido. Seren sabe que isso não vai adiantar e Nedim vai se vingar dela por tudo. Neriman exige que a neta faça de tudo para ser perdoada porque Nedim não pode agir contra ela tendo esse bebê no meio, então seguem um caminho a pé. Oya comenta que Nedim não podia escolher nem o que comer, e mesmo gostando de ler, não foi educado direito. Aga esclarece que ele recebia educação em casa e até tinha começado a aprender inglês e francês, mas não pôde fazer mais nada depois que começou a piorar da fala e da locomoção. Semri dá uma risadinha discreta com a cara de Senis ouvindo isso. Oya explica que Nedim precisa aprender a fazer as coisas mais básicas desde o início. Dama se oferece para ensiná-lo a usar um smartphone. Oya diz que ele precisa sair também e conviver com pessoas da mesma idade, além de descobrir mais coisas que gostaria de fazer. Semri diz muito animada que ele adora música, mas fica sem graça com todos olhando para ela. Senis acha que tem coisas mais importantes que isso, como recuperar a memória de tudo que viveu. Neriman discute com os seguranças por não permitirem Seren entrar, mesmo com o retorno de Nedim. Sivan vê as parentes tentando entrar e vai tentar ajudá-las sem armar um escândalo. Os seguranças deixam só Neriman entrar, enquanto Sivan fica fazendo companhia para a irmã. Neriman garante que em alguns minutos Seren vai conseguir entrar também. Seren abraça forte o irmão. Senis pergunta como devem agir para ajudar Nedim a recuperar a memória, mas Oya não sabe dizer porque não sabe do que Nedim se lembra, e se por acaso se lembra, nunca quis falar, mas é fato que ele não se lembra de tudo. Neriman chega se intrometendo e perguntando por Nedim. Seer pergunta por Seren, então a velha advoga pela neta que está lá fora esperando para entrar.
Aga não entende do que a Kakura está reclamando, pois Seren sempre esteve proibida de entrar e vai continuar assim, então pede que Seer leve a sogra e a filha embora. Oya diz que precisa falar com Seren também, então Aga concorda. Seer acompanha Neriman até o portão, mas vê Sivan entrando sozinho e sem a irmã. Sivan conta que Seren foi embora sem dizer nada num táxi. Neriman tenta ligar para a neta, mas Seren não atende porque não quer servir de saco de pancadas para Nedin tão cedo. Neriman culpa Sivan por não ter segurado a irmã, mas ele jura que não fez nada e ela só se desesperou e cascou fora. Seer manda Sivan avisar lá dentro que Seren já foi embora, e deduz que a filha fez isso por não ter coragem de encarar Nedin e a família dele depois de tudo que fez. Neriman deixa claro que Seren só não veio ao casamento ontem porque Aga não permitiu. Seer se irrita porque tinha pensado que a filha não quis vir, já que foi isso que Aga alegou e tinha combinado com ele de deixá-la entrar. Oya pede que ninguém trate Nedin como um incapaz que precisa de ajuda para tudo. Dama jura que vai cuidar do primo como uma irmã mais velha. Sivan entra e avisa que Seren foi embora. Oya dá seu cartão para o rapaz e pede que ele entregue a irmã para elas marcarem um encontro. Seni se oferece para acompanhar a médica até lá fora. Seer entra exigindo falar com Aga sós. Nedin observa pela janela a vilã conversando com a médica no jardim. Senis pergunta se um trauma realmente pode apagar a memória de uma pessoa. Oya só diz que Nedin não se lembra bem, mas algum dia há de completar o que falta sobre sua vida. Senis observa o rapaz espiando lá de cima. Dama vê Sivan na antessala e não entende o que ele está esperando. Sivan finge que só quer falar com a mãe e está esperando ela sair. Dama finge que não tem nada a dizer para Sivan e se retira frustrada. Aga comenta que pretende fazer mais coisas no futuro pelo casamento de Semrisen, já que ontem Nedin roubou as atenções. Seer só quer falar sobre a mentira do poderoso de ter deixado Seren vir ao casamento, sendo que foi proibida, e reclama o direito que ela tem de falar com Nedin, nem que seja para levar um fumo dele. Seer alega que Nedin é o único que pode proibir Seren naquela casa agora, mas Aga não dá a mínima e tudo vai continuar exatamente como estava, proibindo Seren de se aproximar de Nedin. Seer percebe que ele ia falar outra coisa e exige saber o que é, mas Aga dispensa a metida. Aga fica passado que Seer não tem a menor vergonha de advogar pela filha cretina como se ela fosse uma santa.